Para a igreja, e convido você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16, versículo 5. Atos 16, 5. É bom manter a Bíblia aberta, embora nós vamos ler aquela versão que está aí na tela, né, de Atos 16, 5. E o tema dessa mensagem é: por que a igreja existe? É uma pergunta: por que a igreja existe? Não é para quê, eu quero pegar o porquê mesmo, que é a razão de ser da igreja, não apenas o para quê, que dá a ideia de uma funcionalidade. Então, por que a igreja existe? Atos 16, 5, vamos ler esse texto. Eu lerei primeiro, depois os irmãos junto comigo. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Vamos ler todos juntos a versão ali da tela? Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Graças a Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Aqui nós temos esse registro histórico, porque o livro de Atos é um livro histórico, não é? Narra a história da igreja nos seus primeiros momentos, e é maravilhoso notar que esse versículo foi uma realidade na vida da igreja nos seus primeiros anos. Aqui diz que as igrejas eram fortalecidas na fé. Que maravilhoso, não é? O fortalecimento na fé. Fé aqui no sentido de doutrina, no sentido de a essência bíblica dos princípios doutrinários, apostólicos e cristocêntricos, não é? Mais ainda, da igreja. E cresciam em número cada dia. É muito bom perceber isso, porque alguém pode dizer que a qualidade é mais importante, e eu concordo com isso. Mas é próprio da igreja crescer. É como um bebê nosso, um filho nosso, não é? E nós mesmos experimentamos isso, que nós crescemos naturalmente. Por mais que tenhamos a noção da nossa vida como algo que dá uma ideia de algo momentâneo, não é? Que vai a cada dia tomando a sua proporção, e a gente talvez não tenha a dimensão desse crescimento em termos biológicos. Nós sabemos que naturalmente crescemos. E assim a igreja é um organismo, não é, que desenvolve naturalmente o seu crescimento. E o Senhor, em outro texto de Atos, o evangelista Lucas deixa claro que o Senhor é quem ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos, não é? Então, esse primeiro versículo nós queremos deixar com os irmãos como base dessa palavra, porque a igreja existe. E, de fato, por que é que ela existe? Qual é a missão da igreja? Qual é o propósito da igreja? Por que é que nós estamos aqui, não apenas nesse templo, que é chamado de igreja, é claro, mas nós somos igreja. E nós vamos trabalhar, meus irmãos, com pelo menos alguns aspectos práticos em relação por que a igreja existe. O primeiro aspecto, em relação a Deus, a igreja existe para adorar. A igreja existe em relação a Deus para adorar. Porque entendemos que até parece uma disputa em qual é a primeira tarefa da igreja, a missão primordial da igreja. Uns dizem evangelização, missões, não é? Outros dizem a adoração. Mas, irmãos, tudo tem o seu foco. E todos esses gomos fazem parte, não é? E em relação a Deus, nós precisamos entender que a missão primeira da igreja, em relação a Deus, é a adoração. A igreja é uma comunidade adoradora. Nós adoramos ao Senhor. E adoramos não apenas com música, que é a forma essencial. Eu, particularmente, com essa veiazinha de músico, né? De cantor, ou se dando como cantor, nós
cantamos, louvamos a Deus, mas sabemos que a adoração está muito maior do que isso, está muito mais abrangente, não é? Nós adoramos quando oramos, adoramos quando servimos, adoramos quando evangelizamos, adoramos quando damos um copo de água a alguém, adoramos quando levamos uma necessidade para alguém que precisa, nós adoramos. Então, em relação a Deus, a igreja é uma comunidade adoradora. Adoradora. A igreja, irmãos, precisa entender que essa adoração, ela deve estar centrada, única, grave bem isso, única e exclusivamente em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A triunidade, como nós falamos. Adoração a Deus. Adoração a nenhuma outra pessoa ou coisa, por mais importante que seja. A adoração é centrada a Deus. Quando não adoramos a Deus, nós vamos adorar outras pessoas ou outros aspectos, outras que não fazem parte da divindade. E é a divindade que precisa, ou que nós precisamos adorar. Irmãos, entendemos que a igreja deve adorar o Cordeiro que foi morto. Porque é interessante notar que desde o princípio lá do livro de Gênesis, e a gente fica às vezes observando como nasce a adoração, porque a Bíblia diz em Gênesis que através do nascimento de Enos começou-se a invocar o nome do Senhor, mas nós precisamos ser fiéis também ao texto de Gênesis, que Caim e Abel, que também os seus pais, Adão e Eva, de certa forma, eles glorificavam a Deus. Eles tinham seus momentos de adoração, embora o marco, nós temos lá em Gênesis, que através de Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor, começou-se a ter a essência melhor e mais elaborada de uma adoração à divindade. E notamos, meus irmãos, e percebemos que durante toda a trajetória bíblica, você vai acompanhando o povo de Israel, ali no Êxodo, aquelas passagens, aquelas festas, todas elas judaicas, apontavam clara e exclusivamente, não apenas para o aspecto da adoração, mas apontava para Jesus que haveria de vir. E nós vamos percebendo os profetas, às vezes sem a noção clara do que eles estavam falando, profetizando, eles apontavam para a vinda do Messias. E nós notamos que quando chega Jesus no Novo Testamento, percebemos claramente ele fazendo o corte histórico de antes de Cristo e depois de Cristo, fazendo com que nós possamos entender que a adoração é muito maior do que espaço. Ela está muito além de um local. E nós notamos que lá em Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, a igreja já glorificada, ela adora o Cordeiro de Deus que está sentado no trono. Oh, irmãos, quando nós entendemos e percebemos que esse livro de Apocalipse já é um prenúncio para nós enquanto igreja, daquele momento glorioso quando estaremos diante daquele que é a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, que são as palavras que se usam em relação a Cristo, aquele cordeiro que foi morto, nós estaremos adorando face a face do Senhor. Oh, irmãos, que alegria! A igreja é uma comunidade adoradora. A igreja deve adorar aquele que está sentado no trono, porque ele é soberano, e ele tem, grave bem isso, ele tem as rédeas da história em suas mãos. Isso ficou bem claro agora com essa pandemia. Quem foi que disse a você que quem tem as rédeas do mundo são as grandes nações e os grandes governantes? Quem foi que disse a você que quem tem as rédeas do mundo são os poderosos, ricos, que muitas vezes se ufanam e se ensoberbecem da sua riqueza, muitas vezes explorando para que tenham ganho em detrimento da necessidade e da opressão de outros? Quem foi que disse a você que esse povo é que tem as rédeas do mundo em suas mãos? Quem tem as rédeas do mundo em suas mãos é o Senhor Deus poderoso, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus.
Ele detém as rédeas da história em suas mãos. E não apenas isso, Ele detém as rédeas da história de nossas vidas em suas mãos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. É Ele quem tem o poder de fazer intervenções na história. Então a igreja é uma comunidade adoradora. Em relação a Deus, irmãos, a igreja existe para adorar. Adoração, irmãos, tem muito mais a ver com conteúdo do que com forma. A forma é importante. Não estamos desprezando a forma, porque nós precisamos. Os ingredientes de culto, de adoração, são básicos. É um tripé, pelo menos, que nós usamos hoje, que é palavra, ministração da palavra, Bíblia, oração e louvor. É um tripé que nós temos. Mas, irmãos, a adoração vai muito mais além da forma. Implica melhor e mais ainda no conteúdo. O que é isso, pastor? Que história é essa de conteúdo e de forma? Muito claro, e os irmãos já sabem, e eu vou relembrar. Quando Jesus, irmãos, vem, ele diz que adorar a Deus implica em sinceridade, implica em fazê-lo em espírito e em verdade. Foi essa citação, inclusive, que ele disse àquela mulher samaritana que pensava que se tinha agora um momento de adorar, se era em Samaria, se era no templo de Jerusalém, os locais, não, é muito amplo. E eu quero dizer a você que me escuta nessa manhã, através dessa forma que nós temos de chegar até você, em qualquer lugar desse mundo, que nós, quanto crentes, sabemos plenamente que a nossa adoração não estava presa a essas quatro paredes aqui. Porque nós entendemos que a igreja adora e deve adorar onde ela se encontra, onde existe um crente, onde existe um servo e uma serva de Deus. Por isso ninguém nos venha dizer agora, nós vamos só, agora a igreja está... Não, nunca entendemos que essas quatro paredes prendiam a nossa adoração. Aqui era o momento, aqui aliás é o local essencial de culto que nós estamos aqui, desse local desde 1920, adorando ao Senhor aqui. Mas, irmãos, nós entendemos que a adoração com conteúdo é a adoração sincera. Não é a adoração que vem acompanhada da formalidade, simplesmente. Aliás, que não tenha nem a formalidade, porque cheira muitas vezes a uma coisa assim, essencialmente tradicionalista. Nós batistas às vezes somos criticados porque somos tradicionais, e somos mesmos. Porque firmar-se na tradição bíblica, apostólica, precisa ser o foco nosso. Mas tradicionalistas não. Formais ao extremo não. E também o outro oposto é complicado, sem forma nenhuma. Às vezes ao léu, as coisas mais absurdas que nós percebemos hoje na internet, alguém chamando aquilo ali de culto de adoração a Deus, que eu não quero nem perder aqui tempo, porque os irmãos têm visto aí, não é? As formas deturpadas de adoração. E mais, que é tida como algo que vem do Espírito Santo. Botam até o Espírito Santo no meio. Porque é próprio, muitas vezes, daquilo que nós não entendemos direito, e não temos, às vezes, a noção clara de fazermos as coisas, atribuirmos a ação do Espírito Santo. Eu creio na manifestação do Espírito Santo. Mas ele faz com ordem e decência, não é? Ele faz sem trazer confusão, irmãos. Ele traz trazendo crescimento à igreja. Então, isso é o conteúdo, irmãos. É vão, irmãos, procurarmos melhores métodos para adorarmos a Deus. Melhores métodos. A adoração, ela feita em espírito e em verdade, não é apenas no Novo Testamento, não. Já era desde a Antiga Aliança. Porque Deus está procurando verdadeiros adoradores. Então é em vão nós muitas vezes procurarmos métodos, não é? As formas que nós entendemos para mexer como que o coração das pessoas,
para que se tenha isso e aquilo no meio do seio da igreja, as pessoas sejam sensibilizadas. Nada disso. É conteúdo, é em espírito e em verdade. A adoração, irmãos, não é marketing de igreja. Não é marketing. Adoração é boca no pó. Adoração é boca no pó. Inclusive, etimologicamente, um desses livros que nós lemos, não é? O autor trabalha justamente com essa palavra, adoração. Adjuntar, não é? Ad, esse radical. Ores, boca. Ação. A ação de juntar a boca no chão. Aí ele trabalhava. É quando nos prostramos, ou alguém se prostra, como diz o Salmo. Vinde e adoremos, prostremo-nos diante do Senhor que nos criou. E coloca a boca no pó. Coloca a boca no pó. Conheci a história enquanto estudava ainda em João Pessoa, de um dos pastores das grandes igrejas ali de João Pessoa. Não pense em nenhum deles agora das grandes igrejas, que eu não vou dizer o nome, mas vou dizer o fato. Filho, diagnóstico de câncer. Esse pastor ele era vaidoso, cuidadoso. Eu não quero nem chamar de vaidoso, mas cuidadoso, não é? Porque eu não quero fazer juízo de valor. Usava cremes, porque as mulheres gostam, já percebi, na sua grande maioria, não é? Nós homens somos, às vezes, mais repulsivos a isso, mas há homens que também gostam. E esse pastor era desse tipo. Usavam cremes no seu rosto, nas mãos, assim, cuidava de si, e não há problema algum, irmãos, não é? Mas só que o testemunho dele foi de que, quando ele recebeu esse diagnóstico do filho, a boca, o rosto dele, foi literalmente ao pó para clamar por misericórdia a Deus, para que pudesse dar uma sobrevida ao seu filho, para que ele pudesse não sepultar, porque não há dor maior, irmãos, do que um pai e uma mãe sepultar um filho. Adoração, colocar a boca no pó. Adoração é vida no altar. Mas vamos adiante, irmãos. Há um segundo aspecto em relação a por que a igreja existe. Ela é uma comunidade adoradora em relação a Deus, mas em relação a si mesma, a igreja existe para treinar os crentes. Treinar os crentes, capacitar os crentes. Aqui é um grande treinamento que nós recebemos. Aqui os irmãos estão sendo capacitados através da ministração da palavra, do louvor, das orações, a junção aqui. Igreja, alguém já disse, há uma placa de igreja que eu li um tempo desse atrás: entre para adorar e saia para servir. Aqui é um grande treinamento, uma capacitação que temos. Então, em relação a si mesmo, a igreja existe para treinar crentes. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 12, ele disse, com o fim, note bem, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Com o fim de preparar os santos, preparar crentes, treinar crentes. A igreja de Deus, irmãos, deve ser um corpo bem coordenado, treinado, onde cada um exerce sua função e cresce em maturidade. Um corpo coordenado por uma cabeça que é Cristo. Ninguém pense que existe uma outra cabeça senão Jesus coordenando e comandando a igreja. Os meus membros agora superiores, braços, dedos, eles obedecem o comando da minha mente agora, naturalmente. Se a minha mente estiver sadia, e a mente de Cristo, irmãos, nos é dada enquanto igreja, mas nós sabemos plenamente que essa cabeça é Jesus Cristo manifestando
a igreja as suas ações, coordenando. Por isso que quando o corpo está sadio, que é a igreja, quando a igreja não está adoentada pelo pecado e por muitas vezes algumas outras sequelas que se tem e que se permite que se tenha, sem se tratar, sem se cuidar, sem observar e ir para a mesa muitas vezes, até de uma cirurgia, se preciso for, espiritual em Cristo, para que haja saúde. Aí nós temos um corpo sadio em ação. Oh, coisa maravilhosa, irmãos. A igreja, ela é feita para treinar em relação a si mesma. Treinar, capacitar crentes. E entendemos que a igreja existe, irmãos, para nutrir e treinar os crentes. Por isso que nós, pastores, pedimos a graça a Deus e líderes de um modo geral, para que tenhamos dons, muitas vezes mais do que um. Pastor precisa ensinar, precisa pregar, precisa ter alguns dons que possam capacitar a igreja. E que possa ter auxílio de outros, porque ele sozinho não fará, irmãos. Jamais faremos a missão cumprida se entendermos que só pastores, missionárias, obreiros, evangelistas vão fazer a obra. Jamais. Aliás, diga-se de passagem, viu? Seminários nasceram por causa da ausência de treinamento de crentes na igreja. Porque é algo natural que o crente precisa ter, é ele ser treinado. Para quê, pastor? Para servir. Servir a igreja, os irmãos, não é? Os domésticos na fé. Servir a comunidade, a sociedade. Engraxar, limpar os pés de gente que precisa. E servir ao mundo. A igreja, ela é treinada para servir. Então, em relação a Deus, a igreja existe para adorar a Deus. Em relação a si mesma, a igreja existe para ser treinada para servir melhor. Mas há um terceiro e último aspecto, irmãos, em relação à igreja. Que em relação ao mundo, a igreja existe para testemunhar. Amém? A igreja, em relação ao mundo, existe para testemunhar. Em Atos capítulo 1, versículo 8, que nós temos ali atrás daquele banner, não tira o banner não, mas nós, quem já é da Piba que sabe, o que existe ali atrás, que é um vitral maravilhoso, com Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas recebereis poder para testemunhar, e ser-me-eis testemunhas, diz o texto. A igreja, irmãos, em relação ao mundo, a sociedade, não é que nós chamamos de mundo, é nesse sentido, mas muito mais abrangente, porque o termo sociedade muitas vezes faz a leitura do momento mais perto da igreja, a comunidade, mas visão de mundo mesmo, planeta. Porque é em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Até os confins da terra, por isso glorificamos a Deus, embora foi dito há um tempo atrás, 2018 ou foi 2019, aquela palavra do pastor Christian no Memorial, Christian Rio. Os irmãos gravem muito bem aquela palavra dele, representando aqui uma instituição batista que tem servido e colocou aqui no seu início no Brasil os seus missionários que nos trouxeram o Evangelho. Para que nós jamais venhamos a perder a dimensão de missões, da evangelização. Aquilo ali, irmãos, aqui para nós, eu vi aquilo ali com muita... Eu vi, não é? Que ele disse aqui, presencialmente com a família. Aquilo ali enche o nosso coração de alegria. Enche o nosso coração de alegria.
Que a bem da verdade, irmãos, se nós não investirmos em missões, temos essa visão de mundo para gente que a gente nem conhece. A gente não sabe nem quem é. Por isso que eu digo que não se maravilhe no grande e glorioso dia do Senhor, você vê gente que você ganhou para Cristo sem saber como. Mas eu lhe digo como. Você ganhou com suas orações, você orando por missionário e por gente que você nunca viu na sua vida. Você ganhou para Cristo contribuindo por gente que você nunca viu na sua vida pessoalmente. E você verá naquele grande e glorioso dia do Senhor. A igreja, em relação ao mundo, serve para testemunhar. Ser-me-eis testemunhas. Irmãos, quando os crentes são revestidos com o Espírito Santo, eles recebem poder para testemunhar. Quando nós somos revestidos do Espírito Santo, nós recebemos poder para testemunhar. Davi Gomes, pastor Davi Gomes, que já nos antecede na glória, mas alguns aqui conheceram, porque ele esteve aqui conosco, fazendo inclusive um culto aí, na porta, em cima de um caminhão. Fechamos aqui, fizemos aí, e ele pregou uns dias aqui na igreja, uns anos atrás aí, já vão anos. E ele disse que todo crente, quando ele nasce de novo, ele recebe um presente de Deus. E esse presente de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Irmãos, por mais que creiamos em um enchimento do Espírito Santo, cheios do Espírito, que os nossos irmãos pentecostais chamam de batismo, a segunda bênção, né? Batismo no Espírito Santo, entendemos que é um enchimento que o Espírito Santo dá. Mas logo quando você conhece a Cristo e é alcançado por Ele, Ele lhe dá um presente que é o Espírito Santo, que lhe capacita para servir. Lhe capacita para servir. Alguém até já comentou, de maneira muito apropriada, que nós somos alcançados pela graça de Cristo, mas não vamos logo para o céu. Permanecemos aqui por quê, irmãos? Para quê? Será que é porque nós queremos viver mais um pouco? Queremos sim. Mas acima de tudo, num plano espiritual de Deus, nessa ótica do testemunho, é para que nós ganhemos pessoas para Cristo Jesus. Para que nós impactemos as pessoas, testemunhando da graça e do poder de Jesus. Irmãos, entendemos? Então, que a igreja existe. A igreja existe para adorar, para poder, em relação a si mesma, treinar, capacitar, que é um treinamento que nós temos, e para testemunhar. Eu gostaria de lembrar você e a mim de algo que você já deve saber, você que é crente, e principalmente membro dessa igreja. O que é a igreja? Não são essas paredes aqui. Olha, irmãos, era triste. Alguém já de manhã disse, pastor, já tomou o comprimido de pressão? Agradeço. E aí já mandaram o recado lá, diga ao pastor que tome o comprimido de pressão, porque vai ser emoção, que é a primeira vez que eu estou vindo aqui. Mas olha, quem veio aqui, Décio, os funcionários, ou irmãos que puderam chegar aqui em algum momento, as gravações, Eduardo, aqui, e ver esse templo vazio. A gente olhava aqui, sabe? Aquele vídeo que eu mandei, lembra de um vídeo que eu enviei? Eu subindo aqui, não é? Até com a mão trêmula, mas não era trêmula apenas porque eu estava ofegante, porque estava subindo ali as escadas. Era emoção também, sabe? E alguém já disse, ô pastor, que o senhor agora pegou pesado, porque eu me emocionei, não é? Muito, e foi proposital mesmo aquilo ali. Irmãos, essa igreja sem a gente aqui não tem sentido nenhum. É apenas um prédio, com todo respeito à estrutura. Tire a gente daqui, desse local, tire as ações que fazemos aqui como treinamento, que não vai ter sentido, irmãos. Então o que eu quero dizer é que você e eu, nós é que somos a igreja do Senhor. Nós somos igreja do Senhor.
Quando o crente chega e diz assim, porque a igreja está não sei o que lá, fico pensando de cá, eu digo, meu Deus, está se achando e não percebeu ainda que ele não é igreja. Porque quando nós entendemos o que é ser igreja, nós usamos o pronome no plural nós. Mesmo que você faça críticas à igreja, você entende que faz parte dela e você está se autocriticando quando você fala. Nós somos a igreja. Adoração, treinamento ou capacitação, testemunho, irmãos, não podem viver separadamente. São gomos do mesmo fruto. Uma junção abençoada e abençoadora na vida da igreja e na vida da sociedade, na vida de pessoas que serão ganhas através do ministério da igreja. Que Jesus Cristo, o Senhor da igreja, continue sendo glorificado em nossas vidas. Continue sendo entronizado, exaltado em nossas vidas. Que possamos, irmãos, como igreja, vivermos a plenitude dessa palavra. A plenitude, a essência da palavra, ser igreja. Que Deus nos abençoe. Amém? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Eu quero orar nesse momento com você, mais uma vez. Os irmãos vão notar que propositalmente, as orações serão muito feitas por aqui. Desejo tanto chamar alguém daqui, mas às vezes até o cuidado, num momento como esse, os primeiros momentos, né? A gente está evitando esse deslocamento, aliás, de alguém vir e falar no microfone. Mas você não vai deixar de orar não, você vai orar comigo agora. E você vai orar por você mesmo. Não ore por ninguém agora. Peça, Senhor, que eu seja igreja, que eu continue sendo igreja, que eu continue sendo um adorador por excelência, como disse certo cantor, e a palavra é quem diz isso, né? Que eu possa ser treinado, capacitado, me deixe treinar, me submeter aos treinamentos. Irmãos, pergunte a um atleta de ponta quantas horas de dedicação num dia de treinamento. Treinando, capacitando para vencer, para alcançar uma medalha, um prêmio, um troféu, e que eu possa ser testemunha. Ore agora nesse momento. Tem um momento agora de colocar diante do Senhor a sua vida. Eu vou guardar algum momento aqui em silêncio para que você ore, e você em casa também. Ó Senhor, enquanto teu povo ora, eu levanto a minha voz humildemente para clamar a Ti, Senhor, por misericórdia. Mais uma vez o exercício da Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Ó Senhor, nós queremos e devemos cumprir a nossa missão. Dá-nos a graça, Senhor, de adorá-lo em espírito e em verdade. Uma adoração que seja sincera, Senhor, sem nenhum subterfúgios, sem nenhum modelo já travado e completo, ou a revelia disso, daquilo que a Bíblia coloca como o princípio da adoração. Dá-nos a graça, Senhor, de nos deixarmos treinar por Ti, Pai. Sermos capacitados pelo Senhor, e ser treinado por gente que sabe mais do que a gente, e que vai ser bênção em nossa vida. Ó Deus, dá-nos a graça de testemunharmos abertamente, com a nossa vida, com os nossos dons e talentos, ao mundo, daquilo que o Senhor é e faz em uma vida, e fez em nossas vidas. Que isso seja, Senhor, natural, que isso
transborde, isso resulte em conversão de vidas. Para a honra e glória do teu nome, Pai, nós oramos. Aceita mais uma vez, Senhor, a nossa gratidão enquanto igreja, pela existência durante esses 107 anos. Senhor Deus bendito, muito obrigado por cada pessoa aqui presente. Cada um que saiu da sua casa está aqui, nesses primeiros momentos de retorno. Senhor, abençoa-os poderosamente e aqueles que estão em casa agora. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor nos dê a graça de observarmos muito mais de perto esses três aspectos em relação a Deus, em relação a nós mesmos enquanto igreja, em relação ao mundo. Nós oramos, Senhor, pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.